A gente precisa de histórias plurais. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Gungunhana, Walalap e as Mulheres do Imperador, do Ungulane Baka-Cossa. Antes da gente começar a falar sobre o livro, eu quero aproveitar para te pedir para curtir, comentar, compartilhar o vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo, porque isso ajuda o canal a chegar mais longe. E também quero aproveitar para agradecer aos apoiadores do Literatami. Se não fosse por vocês, o canal não continuaria existindo, então muito obrigada por isso. Talvez você já tenha ouvido falar nos perigos da história única. Esse é o título de uma conferência que a autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie apresentou há alguns anos. E nessa conferência, ela aponta como um dos efeitos dessa maneira de falar sobre a história, sempre a partir da mesma perspectiva, a criação de estereótipos, que são definições que nunca dão conta de abarcar a complexidade daquilo que se propõe a definir. Se a gente pensar em discursos históricos maniqueístas que instituem bem e mal como duas categorias, as únicas duas categorias onde a gente insere todas as coisas do mundo, além de criar estereótipos, eles também criam outras ameaças que são os mitos. Os mitos transformam homens e mulheres em heróis ou vilões, datas viram marcos definitivos e tudo se divide em céu ou inferno. E desse modo a gente transforma a nossa história em uma espécie de epopeia, o passado ganha áreas de épico e assim a gente faz com que a narrativa da história seja essa coisa assim com H maiúsculo, onde tudo se cristaliza inalterável e absoluto. A Chimamanda, nessa conferência que eu mencionei, diz que quando a gente rejeita essa história única, a gente recupera uma espécie de paraíso, que é a aproximação do outro pela desmistificação. E é justamente isso, essa desmistificação, que vai mover estes dois livros aqui, o Walalap e as Mulheres do Imperador, reunidos pela editora Capulana em um só volume intitulado Gungunhana, do autor moçambicano Ungulane Baka-Cossa. Esse resgate de múltiplas perspectivas não vai demorar para aparecer aqui na obra. Na verdade, esse livro tem algumas epígrafes que logo de cara mostram pelo menos duas imagens deste imperador Gungunhana, que foi um imperador que existiu mesmo no Império de Gaza, em Moçambique. Uma das epígrafes foi escrita por um militar português que visitou essa região, conheceu Gungunhana e o apresenta pra gente como uma figura super inteligente, muito lúcida, organizada. E a outra epígrafe foi escrita por um médico suíço que era um missionário evangélico que enxergava no Gungunhana uma figura atroz, medonha e bárbara. Em um primeiro momento, a gente pode até esperar descobrir qual das duas definições contém a verdade, mas a narrativa seguinte vai nos mostrar que nenhuma das duas é falsa e muito menos completamente verdadeira. O livro Walalap, que é o primeiro aqui dessa edição, publicado em 1987, vai nos contar a história da ascensão do Império do Gungunhana, que começa pela morte, passeia pela morte e termina com ela, até o seu final em 1895, quando o imperador foi deposto pela coroa portuguesa e enviado a Portugal, onde ele ficou até morrer. A derrocada do Império de Gaza estampa em Moçambique a crueldade desse imperialismo português que arranca a sua liderança e junto dela a sua identidade também, o que gera um caos político muito grande no país. Anos depois, quando a Moçambique finalmente alcança a altos custos a sua independência, lá em 1975, essa luta nacionalista pela independência recupera a figura do Gungunhana como um herói nacional. O problema é que a versão do imperador como um herói nacional escamoteia a sua tirania e a sua postura de invasor em busca de expandir a sua soberania sobre os diversos grupos étnicos de Moçambique. Ou seja, alguns enxergam no Gungunhana um ídolo admirável, outros enxergam nele um rei bárbaro, que é a visão favorita dos colonialistas, né? Porque isso, em certa medida, justifica a invasão que eles fizeram como se fosse um bom mocismo, né? Como se eles tivessem salvado o povo de Moçambique desse imperador maligno. Mas
A narrativa do Koza aqui nesse livro não defende nenhuma das duas perspectivas, ele simplesmente coloca as duas ali, uma ao lado da outra, como complementares. Tudo isso em um momento em que Moçambique ainda estava começando a experimentar o sabor da liberdade. Eu falei para vocês que o país conquistou a independência em 1975 e o autor publica o Alalape em 1987, então poucos anos depois dessa conquista, né? Mas conforme ele vai desvendando esse protagonista, ele acaba se afastando tanto da idolatria, que seria essa admiração cega por ídolos, quanto da iconoclastia, que seria a destruição completa desses ídolos, né? E vai se aproximando mais da humanidade desse personagem, esse espaço onde o bem e o mal coexistem. Desse modo, ele acaba denunciando as maneiras nem sempre justas pelas quais a história se conta, muito preocupado ali em delegar epítetos a determinados personagens, enquanto a realidade do povo, nesse caso especificamente, continua submersa em uma dupla camada de sofrimento. Por um lado, o sofrimento causado pelos conflitos internos entre diferentes grupos étnicos e, por outro, o sofrimento causado pela colonização que vem dizimando todo mundo sem qualquer distinção. Daí a importância de relatos que abarquem a profusão panorâmica dos fatos e também a importância de se conhecer esses relatos, né? Aquele que domina a história da sua ancestralidade e sabe contar essa história é um povo poderoso porque consegue reconhecer as suas cicatrizes, reconhecer o que causou essas cicatrizes e assim botar por terra a necessidade de mitos políticos. É importante dizer que o Ungulane vai registrar, sim, as diversas formas de violência que recaíram sobre o povo moçambicano, mas ele não recorre a equivalências para isso. Ele não está tentando mostrar que uma violência foi melhor ou pior que a outra, ou foi igual a outra, não tem nada disso. Ele está mais interessado na polissemia da coisa do que em juízos de valor. E se as agressões que eles sofrem são plurais, igualmente múltiplas são as formas de resistência e as suas expressões culturais. E para mostrar tudo isso, o autor vai apostar também na pluralidade formal para compor o que ele chama de fragmentos do fim, aqui no livro Alalape. O narrador desse livro parece uma espécie de colecionador de narrativas. Ele vai coletando recortes de jornal, exposições orais, sonhos de personagens, discursos oficiais, ditados africanos e, claro, também vai recorrer à fabulação, que é o que garante, assegura, né, o caráter ficcional dessa obra. O livro é formado por 6 capítulos principais, que são independentes, a gente pode até alterar a ordem na leitura sem grandes problemas, e ele acaba formando uma espécie de romance histórico que narrasse o ao vivo dos acontecimentos. Então é como se a gente estivesse acompanhando, sei lá, uma odisseia acontecendo ali naquele momento. Tudo isso com uma singularidade na forma impressionante. Agora, a diferença que existe entre essa narrativa e a epopeia grega é que aqui a mitologia é brutalmente interrompida por essa intromissão branca, pelo racismo e pela dizimação do colonialismo travestido de civilidade. Estes homens da cor do cabrito esfolado, que hoje aplaudes, entrarão nas vossas aldeias com o barulho das suas armas e o chicote do comprimento da jiboia. Chamarão pessoa por pessoa, registrando-vos em papéis que enlouqueceram uma nua e que vos aprisionarão. Os nomes que vêm dos vossos antepassados esquecidos morrerão por todo sempre, porque dar-vos-ão os nomes que bem lhes aprouver, chamando-vos merda e vocês agradecendo. Exigir-vos-ão papéis até na retrete, como se não bastasse a palavra que vem dos nossos antepassados, a palavra que impôs a ordem nestas terras sem ordem, a palavra que tirou crianças dos ventres das vossas mães e mulheres. O papel com rabiscos norteará a vossa vida e a vossa morte, filhos das trevas. Em termos de estilo, o livro flerta bastante com o realismo mágico latino-americano, que o próprio autor já falou em entrevistas que é realmente uma influência para ele.
Tem uma resenha na revista Pessoa, do Cristiano Aguiar, em que ele aponta como essa escolha do realismo mágico aparecendo aqui não é aleatória, porque na própria América Latina o realismo mágico serviu para abordar, para questionar, para tratar de temas pertinentes à formação da identidade do continente. Agora, justamente porque o autor está fantasiando uma realidade tão particular quanto a de uma nação, ainda que ele beba da tradição latino-americana, o realismo mágico aqui dentro é muito singular, ele só pode mesmo ter vindo de onde veio, sabe? Além disso, eu também acho interessante notar que várias das ocorrências de realismo mágico aqui dentro do livro têm relação com as personagens mulheres. Eu penso, sobretudo, no caso da Damboia, que cria uma cena que pra mim foi inesquecível, que tem relação com o sangue aqui no livro. Mas, enfim, as mulheres do Ungulani são bastante sensíveis à magia, e a magia aparece para elas ou como uma dádiva ou como um castigo por comportamentos que os homens podem tomar sem qualquer tipo de represália. Então, o corpo feminino aqui tem é como se fosse uma potência absoluta, pode se revoltar como um fenômeno da natureza, mas está sempre limitado ao que o ecossistema ali ao redor permite. Essas particularidades fantásticas do feminino vão ser ainda mais exploradas no livro seguinte, As Mulheres do Imperador, que, como o próprio título antecipa, vai se centrar na história dessas mulheres, das esposas do Gungunhana, que foram separadas dele quando ele teve que ir para Portugal, e elas foram enviadas para o exílio em São Tomé. Então, este segundo livro vem para complementar esse retrato do Gungunhana, só que agora ele não é mais o protagonista, as protagonistas são elas, o que contribui para esse efeito de pluralidade ótica que o Ungulani defende, né, que guiou a narrativa anterior. Então, essas mulheres, elas são exiladas, elas saem do Império de Gaza e retornam de São Tomé depois de 15 anos, só que agora não existe mais São Tomé, agora é Moçambique o país, esse lugar que elas desconhecem, então elas têm um retorno incompleto. O regresso para elas é uma coisa roubada pelo colonialismo, que também é muito triste. E também por isso aqui o ritmo narrativo se modifica. Se em Walalap a gente tinha uma espécie de coral de vozes retumbantes narrando, a dicção de As Mulheres do Imperador agora aqui é mais comedida, como assim, bastante em consonância com essa situação do eterno desterro a que essas personagens foram duramente submetidas por conta do colonialismo. O Ungulani permanece fiel aos seus princípios da polifonia e agora vai transferir então o foco narrativo a essas mulheres, aos seus medos, aos seus desejos, às suas dificuldades, e são esses obstáculos justamente que vão permitir que a gente acesse a história por novos prismas. A gente vai experimentar todos os contrastes e as contradições que atravessam essas personagens por questão de classe, de raça e de gênero principalmente, não que o marido delas, o imperador, não as tratasse de forma sexista, muito pelo contrário, só que aqui no caso do exílio, tudo isso é potencializado porque elas são mulheres pretas, estrangeiras, sem dinheiro, em um país totalmente racista, que enxerga na pele negra um produto exótico, assim, é como se elas fossem animais em exibição num zoológico, e ali sozinhas, né? E sem um pingo do tratamento real a que elas estavam acostumadas a receber no Império de Gaza, né? E por mais que o contexto todo seja deplorável, seja duro e triste mesmo, ainda assim existe certo encantamento em esquadrinhar esse contexto, principalmente porque o Ungulani constrói aqui a personalidade de cada esposa de maneira muito singular. Então, todas elas têm as suas particularidades respeitadas e exploradas com o mesmo interesse pelo narrador, e cada uma reage ao seu modo a todas as situações. Mas, acima de tudo, elas deixam de ser itens de pertencimento do império, elas deixam de ser enfeites que comprovam a pujança dessa realeza e
se descobrem, talvez pela primeira vez, agentes da própria história, sabe? Claro que dentro dos limites dessa situação a que elas foram submetidas. Como é de se esperar, dado esse contexto, a violência aqui continua tendo presença bastante ativa na segunda narrativa, e ela é delatada principalmente por meio dos diálogos entre as esposas. Elas vão compartilhando umas com as outras a objetificação, a hipersexualização que essa terra dos brancos destina a elas, o modo com que essa terra infertiliza e inclusive retira o nome delas, o nome de origem delas, troca por nomes europeus, numa violência assim que vai ficar impressa aí por várias gerações. A gente ainda enxerga essa violência, inclusive aqui no Brasil também, né? Mas ela acaba virando um ponto de comunhão entre essas esposas. E eu diria até que, pelo modo com que a história toda é construída, essas personagens elas só permanecem ali fortes pela união, sabe? Pelo contato umas com as outras, pelo compartilhamento dessas angústias. E é bem assim um belo exemplo de sororidade estimulada pelos infortúnios. Anu Yuna Matuco. Somos o passado. Somos a memória negada. Ninguém vai acreditar na nossa verdade. Esta terra está sendo construída sem o passado. Tudo que é passado é coisa morta. Os portugueses de hoje serão passado amanhã. Esta terra levará séculos a se encontrar, porque vai negar sempre o seu passado. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a sabedoria ímpar com que essas mulheres lidam com as dificuldades que vão surgindo e que elas conseguem acessar previamente por uma espécie de intuição que faz com que elas enxerguem os sinais como avisos, sabe? Só que, diferente, por exemplo, do Édipo, que seria um representante insistente aí da mitologia ocidental, que tentou fugir do próprio destino só para cair ali no olho do furacão que ele estava tentando evitar, essas mulheres do Gungunhana, elas têm uma espécie de resignação em relação ao destino, que não é uma fraqueza, longe disso, longe de ser uma fraqueza, é na verdade a força que elas têm. Porque essa resignação poupa elas do engano gerado pela prepotência daquele que acredita ser mais esperto do que o destino e prepara elas para enfrentar com disposição as dificuldades que se apresentam. Então elas leem esses prenúncios, mas para obedecer a esses prenúncios, sabe? E esse contato harmonioso acaba sendo também uma forma de resistir. O Ungulane apresenta pra gente um novo método de resistir. E isso também mostra que sempre houve resistência por parte dos homens e das mulheres moçambicanas, por mais que a perspectiva colonialista teime ainda em interpretar essa resistência como submissão ou passividade. Diante disso tudo, eu diria que a palavra-chave para definir esse livro seria renovação. Uma renovação narrativa que nasce da escavação histórica e alcança lá do outro lado o homem por trás da lenda, sabe? E é uma renovação, além de tudo, que eu acho que a gente só alcança por vias literárias mesmo. Tem uma epígrafe aqui no livro que eu vou recuperar para vocês, da Agustina Bessa Luiz, que diz: a história é uma ficção controlada. E se a história é mesmo uma ficção controlada, eu diria que a literatura do Ungulane investe no descontrole e com isso acaba abalando todas aquelas estruturas que sustentam mitos, que sustentam ícones de maneiras reducionistas, sempre obedecendo a interesses políticos majoritariamente dualistas, do bem e do mal. Fazendo isso, ele combate aquela história única, ele escancara as engrenagens que estão por trás da eleição desses mitos, dos mocinhos e dos bandidos, e expõe pela proximidade as sequelas desse imperialismo europeu sobre os colonizados, sem perder de vista em momento algum a humanidade que sustenta tudo isso. Gungunhana vem para nos mostrar que um povo que confia em mitos alimenta ilusões fadadas ao fracasso e que já passou da hora da gente valorizar o que há
de humano e naturalmente plural na história. Vamos às referências. Neste vídeo eu citei para vocês o TED Talks da Chimamanda Ngozi Adichie, em que ela fala sobre os perigos da história única. Também mencionei uma resenha do Cristiano Aguiar que saiu na revista Pessoa e uma entrevista do Ungulane Bacacossa para o Suplemento Pernambuco. Tudo isso você consegue acessar aí embaixo no link, no box de descrição do vídeo, na caixinha aí, com as informações sobre o vídeo. E é isso então, esse livro tá com certeza entre as melhores leituras que eu fiz esse ano. É um livro que foi bastante desafiador para mim e que também ativou algumas coisas que eu tinha já na minha cabeça, sabe? Enfim, é um livro bastante inspirador também pela inovação formal e pela inovação de perspectiva mesmo, por nos oferecer essa visão tão ampla das coisas, sabe? Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do autor. Eu sei que a editora Capulana, que inclusive é voltada à publicação de literaturas do continente africano, aqui no Brasil. Eu sei que ela tem outro livro do autor publicado, fiquei super interessada, aliás, o catálogo deles é maravilhoso. Mas comenta aí embaixo, inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!